Eu quero, eu quero começar conversando com vocês uma indagação que me surgiu essa semana. Como que nós, profetas e profetisas do Senhor, podemos mudar a nossa casa, o nosso prédio, aos nossos vizinhos? Podemos mudar o bairro aonde nós moramos, a cidade a qual moramos, o país a qual moramos, e se possível, e assim nós o queremos, a nação inteira. Como nós podemos mudar o país inteiro, o mundo inteiro? Pode parecer a nós uma ideia muito conceito da utopia, pastor, eu acho que não é uma realidade possível. Os profetas e profetisas têm um chamado divino para transformar realidades. E aí não está dizendo especificamente que é somente a sua casa, pelo contrário, nós temos o chamado de transformar a nossa casa, a nossa família, mas também todo mundo. É um chamado nosso, de Deus para nós. E aí é curioso isso, porque se nós olharmos no Antigo Testamento, se nós olharmos nos tempos bíblicos, nós vamos ver que os reis tinham prazer de ter um profeta do lado para dar orientação, sim ou não? Nós olhamos da história do povo de Israel, os profetas chegavam e anunciavam palavras para os reis. Mas no século de hoje, no século 21, no mundo que vivemos, eles nem sabem o que é profeta. Os presidentes, os governadores, eles nem sabem o que é um profeta. Eles desfazem do papel que é tão importante na cultura judaica, na cultura da Bíblia. Eles nem convivem com homens de Deus em muitas partes deles, e muitos presidentes nem falam sobre profecia, acham que tudo isso aí é uma coisa que é antiga, é um tempo antigo, não se vive mais dessa maneira. Diferente dos dias de Saul, em que ele correu desesperadamente atrás de um profeta que lhe desse uma direção, para que desse uma palavra, para que desse uma orientação, assim como nos tempos antigos em que eles clamavam aos profetas: o que nós temos que fazer, como resolver a situação, como resolver essa guerra, qual a melhor maneira. Eles corriam pelos profetas porque eles sabiam que Deus falava por meio deles. Mas hoje, os presidentes não querem ouvir a voz de Deus. Hoje eles querem ouvir as vozes que o manterão sempre no poder. De que forma os profetas e profetisas podem se tornar agentes de transformação na nossa casa, no nosso prédio, aos vizinhos, ao bairro, à cidade, ao país e a todas as nações? Como que nós podemos impulsionar o reino de Deus em um mundo que às vezes tem desprezo para com a igreja? Mateus capítulo 5, verso de número 15. A palavra do Senhor vai dizer algo fascinante. Mateus 5, verso 15. Jesus vai dizer algo que eu gostaria que você fosse ler com toda a sua voz. Igualmente não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Você pode repetir com toda a sua voz? 1, 2, 3 e igualmente. Assim ilumina. Verso 16. Assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos. Cutuca a pessoa ao seu lado e fala assim: deixa a luz da glória de Deus brilhar sobre você. Veja, assim deixai. Vamos mais uma vez. Assim deixai. Gente, esse texto é fascinante.
Eu vou ler esse texto pela manhã e pela noite, porque esse texto nos explica algo incrível, Paulo, incrível. Eu quero apresentar a vocês dois profetas. Hoje pela manhã, um deles, e à noite, um outro profeta. Dois homens que permitiram, Jânia, que a glória de Deus na vida deles iluminasse, resplandecesse as pessoas que estavam ao redor, de tal maneira que eles não mudaram somente a casa deles, o povo dele, mas eles mudaram a história do mundo. E como que essas duas histórias podem nos exortar nessa manhã? Porque quando a gente olha o mundo que vivemos, nós não precisamos dizer, Senhor, vem logo, destrói tudo. Não! Nós temos que dizer, Senhor, levanta profetas e profetisas para mudar a realidade desse mundo. Homens e mulheres que oram com autoridade para que a realidade seja mudada e transformada. E é interessante, irmãos, porque como nós podemos mudar a história de alguém? Como que nós podemos fazer isso? Se quando nós olhamos para a Bíblia nós vemos algo possível, por que nós ainda temos dúvida de achar que um homem, uma mulher pode mudar a história do país inteiro? É curioso isso, e eu quero apresentar a vocês a história de um homem que nós já conhecemos, que se chama José. Repita comigo, José. José era esse que, como diz o verso 16 aqui, José deixou que a luz de Deus resplandecesse diante de homens. Cara, a luz daquele homem resplandeceu de tal maneira que uma nação inteira, que o mundo inteiro foi salvo por causa de um homem. Feche os olhos comigo. Senhor Jesus, me enche do seu favor. Me enche da sua graça, para que eu possa mudar a história, para que eu possa mudar vidas de uma cidade inteira. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós já conhecemos a história de José. Ele era um jovem de uma família totalmente grande, disfuncional e misturada. Seu pai, Jacó, casou com duas mulheres. Qual o nome delas? E Raquel. Nós sabemos que tinha duas concubinas também. E José nasceu nessa família totalmente disfuncional, porque conta-nos que o seu pai Jacó tinha preço muito maior por quem? Por José. E por causa disso se gerou um incômodo muito grande entre a família, entre os irmãos. Até que o pai favorecia muito mais José de forma assim explícita entre todos os outros. Então Deus começa a mostrar algo interessante, Deus começa a aparecer na história e começa a colocar sonhos sobre a mente de José. E ele começa a ter sonhos que ele não consegue interpretá-las. E o que ele faz por natureza? Compartilha com seu pai e com seus irmãos. E por que José então faz assim? Simples. É bom a gente lembrar que José nasceu dentro de um legado, de uma família de profetas e intérpretes. José faz parte de uma família cujo pai viu anjos subindo e descendo. José faz parte de uma família cujo pai lutou contra um anjo. José faz parte de uma família cujo Isaac, o seu avô, era o filho da promessa. José faz parte de uma linhagem cujo seu bisavô, Abraão, era o pai da fé. Então, quando ele teve aquele sonho, ele compartilhou com seu pai na expectativa de que ele pudesse explicar. Olha, eu tive um sonho e, pai, você é um homem que teve visões incríveis. Deus falou contigo de forma incrível. Explique-me o que é isso. Mas nem o seu pai pôde interpretar esse sonho. E a história nós já conhecemos. Seus irmãos, muito enfurecidos, depois de ouvir aquele sonho, começa então a gerar uma raiva muito grande. Planejam matá-lo, mas graças a Deus. A Bíblia conta que quando José é enviado para ver como estavam seus irmãos, eles veem, avistam José vindo e eles querem matá-lo, mas Rubens, graças a Deus, Rubens diz, não vamos matá-lo, não façamos isso. Vamos colocá-lo aqui, depois nós iremos vendê-lo. E assim fora feito. Então José é enviado e vendido por 20 peças de prata. E aqui começa uma das coisas mais fascinantes de como
que o texto de Mateus 5, verso 16, é importante para nós e como que esse texto faz todo sentido na vida de José. Vamos repetir mais uma vez o texto? Assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens. Mais uma vez diga para a pessoa do seu lado, deixa a luz da glória de Deus resplandecer na sua vida. A Bíblia vai contar para nós que quando José foi vendido, ele foi comprado por Potifar. E há uma coisa aqui curiosa, Gênesis capítulo 39, do verso 2 ao 6, vai dizer o seguinte, olha como o favor de Deus começa a vir sobre José, e como ele começou a resplandecer esse favor de Deus. Veja, a partir do verso 2, e o Senhor estava com José, e foi um homem próspero, estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, veja, o egípcio, um homem chamado Potifar, que não crê em Deus, está dizendo o texto que o seu senhor, vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo que fazia o Senhor prosperava em sua mão. O chefe do escravo está dizendo, esse escravo tem um Deus diferente, porque tudo que ele faz, prospera. E aí o texto continua dizendo, então José achou graça aos seus olhos. Veja como que a glória de Deus quando resplandece sobre nós, irmãos, olha que coisa maravilhosa. José achou graças em seus olhos e serviu, e ele pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Tudo o que Potifar tinha, ele entregou na mão de José. Verso 5, e aconteceu que desde que pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo, e deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia, e José era famoso de porte e de semblante. Gente, olha que ironia, Deus abençoou Potifar, o senhor de José, por causa de José. Deus abençoou um egípcio pagão, que adorava vários deuses, através da vida de José. Veja, Potifar conseguia ver Deus em José. Um homem pagão que adorava diversos deuses, e a gente poderia citar diversos tipos de cultos que eles faziam, mas alguma coisa tinha em José, que aquele homem que nem crê em Deus, imagina crer no Deus de um escravo, ele olhou para ele e disse, tem algo diferente nesse jovem, a tal ponto que ele deu todas as finanças na mão de um escravo. O Deus que Potifar não conhecia, passou a ser conhecido através de um homem chamado José. Sabe, isso nos leva à primeira pergunta. O que Potifar realmente viu em José? Será que era o sorriso? Será que era a maneira, Estela, dele falar com as pessoas? Será que, Cadu, era o jeito dele se comportar? O que Potifar viu em José? Que parte da presença de Deus que foi tão explícita, tão notória na vida daquele homem, que Potifar disse, tem algo diferente, eu reconheço que tem algum Deus sobre a vida desse homem, alguma bênção, algum favor, que tudo que ele faz dá certo, toma tudo que é meu para você. O que aquele homem viu? E o que me leva a perguntar o seguinte, o que as pessoas estão vendo em nós? Nós estamos falando de um homem que adorava um Deus pagão, temos candomblé, temos budismo, temos de tudo. O que as pessoas que não confessam Cristo como Senhor e Salvador estão vendo na gente? Veja, Jesus disse em Mateus 5, verso 16, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Veja, José tinha um brilho que fazia com que Potifar colocasse em evidência a vida dele, a família dele, as coisas dele sobre a mão de José, porque algo que José tinha, Potifar percebia, tem algo nas obras desse homem que tem que ser unicamente de acordo com a bênção de um Deus que eu não conheço, porque tudo que esse escravo faz,
dá certo e prospera. Eita glória! Tudo que ele faz dá certo e prospera. Por isso eu pergunto mais uma vez, nós como profetas e profetisas, será que as pessoas do nosso convívio confiam em nós porque vem um brilho de Deus em nossas vidas? O que você tem transmitido às pessoas que não creem em Jesus como Senhor e Salvador? O que você tem transmitido? Ah não, eu sou uma pessoa muito cheio de regras, sou uma pessoa assim, sou muito radical na minha caminhada com o Senhor. O que as pessoas estão vendo? Não, pastor, eu sou radical. O que as pessoas estão vendo? Veja, dias depois, a esposa de Potifar começa a seduzi-lo. Uma mulher adúltera, sedutora, mentirosa e cruel. Começa a tentar seduzir aquele jovem. E ele, como um homem valente e cheio de virtude, foge daquela mulher. Mas não sendo o suficiente, aquela mulher não aceita a rejeição e ela vai e acusa esse homem de ter violentado ela. E como ele era um escravo, nós não podemos esquecer disso. José era escravo. Potifar coloca ele sobre um julgamento, não um julgamento público ou diante de rei, mas diante dele mesmo. E José o acusa de ter então de fato estuprado a esposa dele. E ele vai para a prisão famosa, que era a prisão do palácio, a prisão dos homens que eram unicamente era o cárcere do faraó, né? Eram os cárceres do faraó. Então ali, José é colocado ali. Tem um historiador que fala algo fascinante, que aquele cárcere era debaixo de onde ficava o palácio, onde o rei então ali tinha os atos de governo. E todas as vezes que Faraó tomava uma decisão, ele pegava o seu grande bastão e batia sobre o chão. E automaticamente os presos que ficaram andares abaixo ouviam um barulho de ouro, de ferro, batendo o chão de tanta força, que cada decreto que o rei dava se batia, ouvia-se aquele barulho. Eu não sei se ele é poético ao dizer isso, de fato os historiadores apresentam isso, mas eu acho tão bonito, isso é tão bonito eu vou falar. Não sei se é verdade, mas é isso aí. Ele diz que toda vez que se batia ali, os escravos, os prisioneiros, perdão, ouviam um decreto sendo ali confirmado pelo faraó. E eles sabiam que a vida deles estavam sob o jugo do faraó. Então era provável que quando se ouvisse o barulho, eles tremiam, porque eles sabiam, alguém aqui vai morrer. E a história conta que lá foi José para dentro do cárcere. E, irmãos, eu sendo bem sincero com vocês, Mateus capítulo 5, verso 16. Eu preciso ler mais uma vez com vocês. Mateus 5, verso 16. Você pode ler mais uma vez? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Diga a pessoa do seu lado mais uma vez: deixa a luz da glória de Deus brilhar sobre sua vida. Veja, o brilho de José permaneceu. E eu não sei como a gente pode entender esse texto. Eu não sei como ser bem sucedido dentro de um presídio. Eu realmente não sei. Mas a Bíblia vai dizer para nós, em Gênesis 39, verso 21, o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve, está ouvindo? Tá, perdão. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma das coisas que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele e tudo o que fazia o Senhor prosperava. Veja, que o brilho de José foi para Potifar e agora para o carcereiro mor, de tal maneira que o carcereiro olhou para José e falou assim: esse homem transpira segurança, esse homem tem algo tão diferente, que ele me traz descanso, esse homem tem algo que me faz relaxar, porque eu sei que ele tem autoridade para falar.
Quando ele fala, os outros ouvem. O que ele decide? Ele decide dar tudo na mão de José. José, a partir de hoje, você vai ser o porta-voz com os outros prisioneiros. Não irei falar, falarei com você e você falará com eles. José, me ajuda para que não tenha rebelião, para que ninguém grite. José está sob a sua direção. Veja, o brilho de José agora encanta o carcereiro Mó de tal maneira que ele abriu mão da sua obrigação para dar sobre a vida de José. Quer dizer, ele tirou todo o peso que ele tinha e compartilhou com José. Agora ele pôde o quê? Descansar. Repita comigo, descansar. Veja, o que eu quero dizer com isso? Aonde está o brilho de Deus na minha e na tua vida? A tal ponto das pessoas do nosso trabalho olharem para nós e dizer: o Francisco é um homem que pode me ajudar a descansar nessa dificuldade do trabalho. Eu consigo compartilhar um peso com o Francisco e me sentir mais em paz, porque ele tem maturidade para lidar com isso. Sabe, às vezes a gente sabe que no mundo corporativo, no mundo do trabalho, seja qual for, sempre tem brigas. Mas um crente, quando está ali, traz descanso na vida das pessoas. Não é esperar o nosso comportamento ser mundano, pelo contrário, as pessoas vão olhar e vão dizer: a Maria Luísa é diferente dos outros. Por quê? Porque sobre a vida dela tem um brilho da glória de Deus. Eu posso descansar porque eu posso confiar na vida dela. Veja, o brilho de Deus e José trouxe descanso para o carcereiro Mó. E qual descanso eu e você estamos trazendo para o nosso chefe, para os amigos do trabalho, para as pessoas que estão ao nosso lado? Qual o descanso que você está gerando às pessoas? Ou você só traz peso? Ih, lá vem um funcionário miserável, ainda diz que é crente. Nossa, aquele chefe é crente, eu acho que não sei que igreja que ele está indo. Porque misericórdia, isso não pode ser isso não. Olha como ele fala, olha a maneira que ele se posiciona, misericórdia. A glória de Deus sobre a vida de José fez com que um homem dissesse para ele: José, a sua presença me traz alívio. A sua presença me traz descanso. Mais uma vez, como profetas e profetisas, o que nós estamos trazendo para as pessoas do nosso trabalho? E para dentro de casa? Será que estamos trazendo alívio? Porque não adianta eu ler a Bíblia inteira 5, 10 mil vezes, saber de tudo e trazer para minha casa somente confusão. Tem algo errado. Não entra. Está errado. E aí o que é mais interessante é que José não trouxe um alento para um judeu. Ele trouxe para alguém que é pagão. E provavelmente era injusto em muitas coisas. O que se vai esperar de um carcereiro Mó? Uma educação maravilhosa, uma maneira, tem que lidar com homens difíceis, ele tem que ser duro. Mas ele viu em José algo tão maravilhoso, Lucas, que ele pôde dizer: olha, eu consigo descansar, esse homem me traz alívio. Sabe que quando você chega na sua empresa, no seu trabalho, as pessoas olham assim: nossa, parece que o ambiente até ficou pesado. Misericórdia, sai fora. Nossa, que situação difícil. Para a pessoa ao seu lado assim: deixa a luz da glória de Deus brilhar sobre você. O que o brilho de Deus em nossas vidas tem gerado nas pessoas? Nós conhecemos a história. No processo em que ele estava preso, vieram 2 homens. E ali eles tiveram um sonho. E ali José interpretou cada um deles. E a um deles, que é o copeiro, José disse: olha, quando for encontrar com o faraó, por favor, fale de mim. Lembre-se de mim. Infelizmente isso não acontece. E José fica mais um tempo dentro do presídio. Para ele foi ruim, mas para o carcereiro foi maravilhoso. Porque aquele homem trazia o quê? Descanso, Nazaré. Você consegue entender isso? Para ele foi péssimo, mas para o carcereiro foi um alívio. A Bíblia conta que, então, Deus vai e entra na mente de Faraó e começa a gerar sonhos a Faraó. E Faraó não consegue interpretá-los, ele começa a ficar um pouco incomodado. E não é um sonho comum, é um sonho muito perturbador. E a Bíblia conta a nós que então Faraó começa a buscar ajuda. Ele procura em todo o reino quem pudesse ali interpretar o sonho.
De tal maneira que o copeiro estava sabendo que o rei estava perturbado, de mau humor e inseguro, porque ele estava tendo um sonho e não sabia interpretá-lo. Então o copeiro chega: olha, olha, rei, faraó, me dá licença, eu tenho alguém que quando eu estava preso, ele soube interpretar meu sonho. Eu proponho que o senhor vá e fale com ele, porque por certo o faraó pode ter o sonho revelado através da vida desse homem. Então o faraó chama José, ordena que José seja então colocado diante dele. E a Bíblia mostra que eles limparam José, levaram ele para o palácio, e quando ele chegou diante do governador de todo o Egito, o faraó disse no capítulo 41, verso 15, tive um sonho que ninguém consegue interpretar. Repita comigo, ninguém consegue interpretar. Guarda isso que é muito importante, guarda isso. Mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. José olha para Faraó e diz que somente Deus, o Deus que o enche de graça, o enche de favor, somente Deus, aquele que faz a luz brilhar sobre ele, que de tal maneira consegue fazer com que Potifar, que nem crê em Deus, acredite que exista um Deus, que o carcereiro-mor, que nem crê em Deus, acredite que há uma presença divina sobre a vida dele. Somente Deus poderia revelar o sonho para ele. Aí, isso é importante. A Bíblia conta para nós que então, depois ele começa a explicar o sonho para Faraó. Faraó conta, ele explica, e ele não só explica, ele direciona Faraó. Gente, isso aqui é muito importante. Não adianta eu chegar para você e, pastor, eu tive um sonho, tudo bem, eu posso saber interpretar ou não, mas aqui há uma direção. Olha, eu não vou só explicar o que está acontecendo naquilo que você diz, eu vou te dar uma direção. E quando o faraó se depara com aquilo, algo começa a acontecer. Veja, a luz da glória de Deus na vida de José trouxe algo incrível, uma prosperidade sobre a vida de Potifar. A luz da glória de Deus sobre a vida de José trouxe um descanso sobre o carcereiro-mor, e agora a luz da glória de Deus veio a Faraó trazendo um encanto sobre ele, que o texto é uma coisa assim sensacional, é fora do comum. A Bíblia vai contar para nós no verso 38, e disse Faraó aos seus servos, acharíamos um homem como este em que age o Espírito de Deus? Faraó, que nem crê em Deus, está dizendo, nós conseguiríamos achar um homem igual a esse aqui, que tem um Espírito de Deus? Como esse homem tem algo único? E aqui, na tradução do hebraico, o Deus aqui é Elohim, que é Deus supremo. Um faraó que crê no Deus Ra, nos milhões de deuses, ele está dizendo, parece que ao olhar a esse homem que revelou esse sonho, eu consigo dizer, tem um Deus muito maior do que a gente imagina. Você está entendendo isso? Olhando para José, tem um Deus muito maior do que a gente imagina. E eu posso dizer, está nesse homem. Olha que coisa fascinante. Esse Deus está nesse homem. De tal maneira que a Bíblia conta que depois que José explica tudo, o faraó vai dar toda a direção para José, o que vai acontecer com ele. O faraó dá um novo nome para José. A Bíblia conta para nós que o nome que o José recebe é o nome egípcio. Zafanate Paneia, que significa Deus fala e ele vive. Faraó está dizendo, eu quero olhar para você e eu quero me lembrar todas as vezes que através de você eu entendi que tem um Deus maior, que ele fala e que ele vive. Olha que coisa sobrenatural. Estamos falando de um faraó pagão que adorava trilhões de coisas, que tinha um estilo de cultura totalmente diferente, a que Deus tinha pavor. Ele está dizendo, olhando para esse homem de Deus, eu posso dizer, esse Deus fala e esse Deus vive. E aí, irmãos, olha que coisa surreal. Você tem ideia da grandeza disso? Você tem ideia de que um prisioneiro estrangeiro, um ninguém, estava revelando a glória de Deus? Você consegue entender a grandeza disso? Às vezes, não sei se eu consigo, não sei. Um estrangeiro que era escravo e que agora é prisioneiro, está revelando a glória de Deus. Para quem? Para Faraó. E aí vai mais longe, depois a Bíblia vai dizer para nós que Faraó quis honrar José, que era o portador do Deus Elohim, daquele que quando ele olhava para José dizia, existe um Deus, esse Deus é maior do que todos que eu conheço, e quando eu olho para você eu sei que ele fala e ele vive, e por isso, o resultado de Gênesis capítulo 41, verso 39, então, pois
Pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por toda a boca te governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: Vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel de sua mão e pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho, e pôs um colar de ouro sobre o seu pescoço. Verso 43 da igreja bem alto, o que diz? Também verso 44 vai dizer ainda: E disse Faraó a José: Eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. José brilhou a glória de Deus para Potifar, para o carcereiro Mor e agora diante de Faraó. E tem uma curiosidade aqui, irmãos, fascinante. Faraó vai dar uma esposa para José. Mas há uma ironia aqui muito interessante. Ele não dá qualquer esposa. Ele está declarando para todo mundo o quão ele entendeu que existe um Deus muito maior do que o Deus que ele adorava. Deus não, deuses. A Bíblia conta para nós, no verso 45. Você pode ler bem alto o que diz? E Faraó deu a José o nome de... Também lhe deu uma mulher, que se chama o quê? Azanete. Ela era filha de sacerdote de... Assim José recebeu autoridade sobre o Egito. Preste atenção, deixa parado aqui. A esposa que Faraó deu para José, muito obrigado, não teve trabalho nenhum, Azenate. Ela era filha de uma sacerdotisa na cidade de On. Pesquisando, você descobre que a cidade de On era uma cidade conhecida como Cidade do Sol, onde se adorava o deus Ra. O que Faraó está dizendo? Olha, quando eu tive o sonho, eu procurei em todos os lugares. E essa sacerdotisa, que é a maior de todas, de toda a terra do Egito, não soube explicar o sonho. O que me diz que ela tem que aprender com você. Porque o teu Deus é maior do que o nosso. Então agora, você vai casar com a filha dela, e essa aí vai aprender com você quem é esse Deus. Você consegue entender como é que Deus é fascinante? Aqui é uma ironia. Olha, já que você não aprende, vai aprender com São Genro agora. Ele vai te ensinar, porque ninguém revelou a não ser José. E eu quero entender que Deus é esse. Que Deus é esse? Eu creio que o brilho de Deus em nós não nos fará somente terminar as brigas religiosas que a gente cria. Eu já vi um líder, um pastor, pegando adolescentes e indo para macumba, quebrava tudo e saía correndo, para dizer que nosso Deus era maior. Veja, como é que José mostrou que Deus era maior para o maior do Egito? Eu tenho a resposta que você precisa, porque o meu Deus é o único que pode responder qualquer situação dessa vida. Olha, eu tenho a oração que você precisa, eu tenho as palavras de vida eterna que você precisa, porque o meu Deus é maior. Não há briga aqui, não há uma crise de, não, isso é um absurdo, não, Faraó, tira essas imagens de você, essas coisas, não, eu não posso falar com você assim, não. Faraó, eu vou revelar o seu sonho, porque somente Deus pode fazer. E Deus revela que é isso, a direção é essa. Não houve nenhuma palavra, irmão, de ofensa. Simplesmente o brilho da glória de Deus na vida de José alcançou o coração de um ímpio, alcançou o coração de um pagão. Sabe, esse texto é fantástico porque as pessoas olham para nós, o que elas estão vendo? Se a gente chega na rua e vê um macumbeiro, ixi, misericórdia, sai amarrado, sai... Não, nós somos homens e mulheres que portamos a graça de Deus sobre nós, o favor de Deus está sobre nós, o Deus criador dos céus e da terra é superior a qualquer outra coisa.
Então pode parecer na minha frente, eu vou abrir um sorriso, porque eu sei quem é o meu Deus. É isso. E às vezes nós queremos falar, como nós iniciamos aqui na retórica inicial, de que, meu Deus, por que que nós, como homens e mulheres de Deus, nós não conseguimos mudar o mundo? Porque os profetas, os reis pararam de chamar os profetas, porque nós deixamos de brilhar a glória de Deus para ficar brigando com coisas que não dá tempo, não dá. Deus é superior, Deus é maior. Mas lá estamos nós brigando com isso, com aquilo outro. Faraó reconhece que Deus era maior, porque somente Deus tinha resposta para o seu sonho. Eu creio que somente Deus tem resposta para o nosso país, mais ninguém. Eu sei que Deus vai colocar pessoas intelectuais, pessoas estudadas, capacitadas para trazer essa resposta. Eu sei que muitas delas são profetas e profetisas do Senhor. Eu sei que são grandes homens e mulheres de Deus. Enquanto muitos procuram deuses, isso, misericórdia, eu vivi numa cidade interior e eu me lembro que logo quando eu cheguei, uma irmã falou, pastor, é tempo político, cortaram a cabeça de um porco e deixou na entrada da cidade. Eu falei, meu Deus, que doideira, que loucura. Não, porque aqui é tudo na macumba para fazer misericórdia. Deus é a resposta para todas as coisas. Mas irmãos, o brilho de José vai muito além. A Bíblia diz para nós que quando José, então, começa a governar e começa a cuidar de tudo aquilo que o sonho, então, o direciona, a Bíblia conta para nós que José se tornou pai, repito, José se tornou pai de um rei pagão. A Bíblia está dizendo que José se tornou pai de uma nação. Irmãos, como isso é fora do comum. Quando José se encontra com seus irmãos ali naquele momento, naquele embrulho, naquela guerra entre, não, olha, eu vou pegar uma jovem e vou deixar vocês voltarem para casa, naquela tensão de perdoar os irmãos. A Bíblia conta que José, capítulo 45, verso 8, José vai dizer para os irmãos, assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente de toda a terra do Egito. Veja, o favor de Deus na vida de José fez com que ele se tornasse pai de Faraó, de um rei pagão, de um povo pagão, de uma terra pagã, que lá na frente faria uma das maiores desgraças da história, que era escravizar o povo todo do Egito, onde Deus viria com poder e graça, mas aqui ele se tornou pai de uma nação. Pai de uma nação. Alguém se lembra de uma frase dessa? Alguém se lembra de uma promessa sobre pai de nação? Alguém se lembra? Quem? Abraão. A Bíblia vai dizer para nós que Gênesis capítulo 17, verso 5, Deus diz para Abraão, daqui em diante o seu nome será Abraão e não Abrão, pois vou fazer com que você seja pai de muitas nações. Repita comigo, pai de muitas nações. Você sabe qual é o mais interessante? Abraão não era judeu nem israelita. E às vezes, quando a gente fala pai de muitas nações, a gente diz, não, Abraão é pai dos judeus. Não. Abraão não era nem judeu nem israelita. Porque quem recebe o título de Israel é Jacó. Sim ou não? E só se torna judeu a partir da tribo de Judá. Abraão é muito anterior a isso. Então quando Deus fala com Abraão, você vai ser pai de uma nação. Ele está falando do mundo inteiro, porque através de Abraão nós cremos no Deus pela fé que temos em Cristo Jesus. Então Abraão, você vai ser pai de uma nação. E aonde se concretiza? Através da vida de José. José, não somente José, mas José que concretiza. Agora José, você é pai de uma nação, porque eu já prometi isso para Abraão, o seu bisavô. E aí é interessante porque a Bíblia conta para nós que José, descendente de Abraão, tornou-se o pai de uma nação. Mas o que significa ser pai de uma nação? O que seria isso? Veja, é ser aceito como parte dela, e não apenas um visitante ou um estrangeiro. É necessário compreender e respeitar a visão global do país, para então influenciá-lo profeticamente de dentro. Então eu chego naquele lugar, e eu respeito a cultura daquele lugar. Ah, pastor, mas eles fazem isso, fazem aquilo. Calma, porque a gente muda de dentro para fora. É a maneira que eu vivo. Olha, eu não posso comer desses alimentos, porque para mim eles são impuros. Ah, mas olha, deixa eu comer aqui,
E nós vamos ver o resultado. Você lembra quem fez isso? Daniel. Lembra do Sadraque, Mesaque e Abednego? Deixa a gente comer aqui nessa dieta. E vocês vão ver o resultado. Meu Deus, eles são diferenciados. A Bíblia conta que José, quando olharam para José, ele tinha um semblante bonito. Igual meu irmão, que é igual a mim. Veja, homem bonito. Tinha algo, uma aparência bonita. Olhavam para aqueles homens e diziam, nossa, eles são bonitos. Tem uma beleza diferente. Porque o estilo de vida deles tem a ver com a cultura que eles tinham para com Deus. Uma vida para com Deus. Pai de uma nação, José nos desafia nessa manhã para que a gente comece a olhar aonde o brilho da glória de Deus tem nos levado. A quem nós temos gerado confiança, como Potifar. A quem nós temos gerado descanso, como o carcereiro Mor. E a quem nós temos revelado a glória de Deus para homens ímpios, como Faraó. Aonde está a glória de Deus na nossa vida, a ponto de mudar uma nação inteira? Foi a pergunta que eu comecei, gente, como que nós podemos mudar os nossos vizinhos, o nosso prédio, a nossa escola, o nosso trabalho, a nossa rua, a nossa cidade, o nosso país e todas as nações, através da glória de Deus. É isso, é simples. Mas aí na nossa mente, não, eu acho que é isso. Não, veja, quando a glória de Deus tem um brilho em nós, nós conseguimos mudar primeiro a nossa casa, depois as vizinhanças, e meu irmão, daí vai longe. Porque Deus sempre vai nos colocar em lugares oportunos para manifestar a glória e a graça dele na vida das pessoas. Mas sabe qual é o mais fascinante, irmãos? A história não acaba aqui. Tem uma coisa que é assim, essa história de José é uma das prediletas, eu tenho muito deleite nela, porque eu li um livro do Philip Yancey chamado Decepcionados com Deus. Ele faz a gente ler a história de José de uma tal maneira que ela mudou totalmente a minha maneira de ler a Bíblia como um todo. E eu tenho um carinho pela história de José, porque ela é uma história que se repete. Hoje à noite nós vamos falar do segundo profeta que manifestou a luz da glória de Deus a ponto de perdoar uma nação inteira que matou a sua família, os seus parentes, o seu povo e destruiu o templo de Salomão. Mas ele deixou que a luz da glória de Deus iluminasse de tal maneira que ele mudou uma nação inteira também. Mas José faz uma coisa interessante. A fome começou a vir, e ele então fala com o faraó, olha, eu quero trazer meus pais, eu quero trazer a minha família para cá. E o faraó assim o permite, porque quando o faraó olha para José, o que ele vê? Que Deus fala e Deus vive. Claro! Porque quando você está debaixo do favor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Traga todos. A Bíblia diz que foi muita gente. Muita gente. E aí, enquanto a família vem, há todo um preparo para recebê-los. E lá está Faraó com desejo de conhecer o pai de José. Porque se José manifesta a glória de Deus, o que será esse pai? Como que será? E lá está Faraó, junto com José e os seus irmãos, esperando então o seu pai chegar. E a Bíblia conta que esse encontro é uma das coisas mais fascinantes do Antigo Testamento. Para mim, né? Tem milhões de coisas fascinantes, mas esse encontro aqui é surreal. Capítulo de número 47. Olha que coisa surreal. Depois, a partir do verso 7. Depois José levou Jacó, o seu pai, e o apresentou ao rei. Jacó deu a sua bênção ao rei. E este perguntou, qual é a sua idade? Jacó respondeu, já estou com 130 anos de idade e sempre tenho andado de um lado para o outro. A minha vida tem passado rapidamente e muitos anos foram difíceis. E eu não tenho conseguido viver tanto quanto os meus antepassados, que tiveram uma vida tão dura como a que eu tive. Você pode ler o verso 10 mais uma vez? Já. Verso 11. E José deu ao pai e aos seus irmãos terras na melhor região do Egito, perto da cidade de Ramassés, como o rei havia ordenado. Então não foi Jacó que escolheu, o rei direcionou, dá isso aqui, mas são mais de 50, pode dar, essas são as melhores terras do Egito.
Verso adiante. Verso 11. Essas terras se tornaram propriedade deles, e eles ficaram morando ali. Alguém entendeu uma coisa aqui? Tem um negócio nesses versos, que eu não sei se você ainda captou. Eu vou com você mais uma vez, verso 7. Podemos ler bem alto? 1, 2, 3 e... Depois... 1, 2, 3 e... Então... Verso de número 10. Lê mais alto todo mundo, 1, 2, 3 e... Alguém notou algo em comum? Jacó fez o quê? Consegue entender a grandeza desse texto? Jacó dá bênção para Faraó. Jacó, um homem judeu, um senhor que crê em Deus, olha para Faraó, o maior do Egito, e diz: Deus te abençoe. Que coisa, gente. Deus te abençoe. Uma vez? Não. 2 vezes. Aquela bênção transferida para aquele rei mexeu tanto com ele, que ele disse: pode dar as melhores terras para ele e toda essa família. Veja, como nós, profetas e profetisas do Senhor, podemos mudar o nosso prédio, o nosso bairro de Copacabana, a nossa cidade, a nação. Simples, aqui está a resposta: abençoando as pessoas, as vidas, os lugares e tudo que estiver diante de nós. Mas pastor, o cara é macumbeiro, o cara é isso, o cara... Não interessa, é a bênção que está em mim, é a graça que está em mim. Eu abençoo a tua vida, eu quero que a graça de Deus venha sobre você. Mas a gente quer escolher, não, eu não sei se ele é digno. Conheço uma igreja que você só dá a paz de Cristo. Já falei, você só dá a paz de Cristo para quem é da igreja. Mas se eu sou de outra igreja, você não pode dar. Elisânia pode muito bem testemunhar isso. É uma realidade. Não, eu só dou paz de Cristo que é da minha igreja. Meu Deus, a bênção vai para Faraó, um ímpio, um pagão. Deus abençoe a tua vida. Pastor, mas o meu porteiro, ele é macumbeiro. Não interessa, Deus abençoe a sua vida. Pastor, a situação está difícil. Deus abençoe essa cidade. Pastor, Deus abençoe esse lugar. Esse é o nosso papel, derramar as bênçãos do céu sobre o lugar, porque é assim que nós vamos transformá-los. Se a gente ficar medindo quem merece, quem não merece, irmão, sai fora, isso não é nosso. O que nós temos que fazer é abençoar as pessoas e os lugares. Pastor, olha só, vai ter um evento da minha... Eu já ouvi tanto isso, misericórdia. E aí, pastor, olha só, vai ter um evento de padrinhos e tal, mas eu não sou daquela igreja, eu não sou católico, eu posso ir. Irmão, derrama a tua bênção naquele lugar. Você é a bênção de Deus aonde você estiver. Qual é o problema? Não porque eu aprendi que crente não pode ir na igreja católica. Sai fora, meu querido, é a bênção de Deus sobre você. Isso não impede do lugar que você estiver. Aonde eu estiver, se aquele lugar ruim vai se transformar em um lugar bom. Não estou falando de igreja católica, estou falando de qualquer coisa. Se eu estiver numa casa que o lugar é ruim, aonde eu colocar a planta dos meus pés, o que acontecerá? Há de prosperar, porque Deus está em mim, o favor de Deus está em nós, a glória do Senhor brilha sobre nós. Então não há mais o problema do fulano, do beltrano que fala assim, da pessoa que age assim assado. Pastor, eu quero sair desse emprego porque todo mundo fala palavrão. Para de ser estúpido. Que isso? Não. Aí vive na vida inteira arrumando desculpa de todos os lugares, não serve para ele, não trabalha e vira vagabundo. Misericórdia. Não dá. Querido, aonde você estiver, a glória de Deus está com você, e é você que vai mudar eles, através da sua vida, do brilho da glória de Deus que está em você. Pastor, mas eu não quero. Não, você não está entendendo. É você que transmite a glória. É com você o seu testemunho. Lá está Jacó olhando para Faraó e dizendo: Deus abençoe a sua vida. Qual é o nosso relacionamento com o mundo? Como que nós, igreja, temos nos portado com o mundo? Muitos crentes estão dizendo que Deus venha logo, que Jesus volte logo para acabar com tudo. Isso está errado.
Deus abençoa o mundo para nós, para nosso deleite. Senhor, que a tua presença possa mudar o meu trabalho, a minha casa, os meus vizinhos, aonde eu estiver, porque esse mundo foi criado por amor para nós, porque que nós, como crentes, queremos destruí-lo, não faz sentido. Mas o que tem de crente que pensa assim, só Jesus na causa. Mas isso aí é para outro tempo. A verdade é que, como tem sido o meu e o seu relacionamento com o mundo? Será que nós temos amado as pessoas do mundo, a qual Jesus morreu na cruz por amor a esse mundo? Será que nós temos rejeitado tudo? Pastor, eu não gosto de futebol. Não precisa rejeitar, abençoe e vá lá. Tem gente que fala, não, pastor, você fala muito de futebol. Eu não rejeito o mundo. Podia ser rock, podia ser vôlei, tanto faz. É prazeroso. Ah, pastor, olha só, eu estou chateado porque está acontecendo uma situação aqui, perto da minha vizinhança. Ah, sei lá, está tendo um pagode muito alto. Ore pelo dono. Ore por aquelas pessoas. Ore para que Deus mude a realidade. Não jogue maldição, que esse cara morra, essa desgraça. Não! Nós somos portadores da graça de Deus. E Deus é amor. E João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu tenho que liberar vida sobre as pessoas e não juízo. Isso não é nosso, não pertence a nós. Eu vou mais longe. A Bíblia vai dizer que depois de 17 anos que Jacó estava lá, morando lá, ele veio a falecer. E quando ele vem a falecer, a Bíblia diz que em Gênesis capítulo 50, verso 1, José, o seu filho, se atirou sobre o seu pai, chorando e beijando o seu rosto. Ele deu ordem aos médicos que estavam ao seu serviço para embalsamarem o corpo de seu pai. E assim eles fizeram. Gastaram 40 dias para fazer isso. O tempo normal para embalsamar o corpo. Os egípcios ficaram de luto 70 dias. Quanto tempo? 70 dias. Os egípcios ficaram de luto quanto tempo? 70 dias. Chorando por um estrangeiro, por um cara inferior no conceito de povos ali entre os egípcios, esse povo aí que sei lá o que eles são, vai entender. Os egípcios estão chorando por um homem chamado Jacó, que abençoou ele. Se for para mim, diz que eu estou ocupado, hein? Veja, eu vou mais longe. Verso 7. E assim José foi sepultar o seu pai, porque ele queria, olha, eu preciso sepultar o meu pai aonde ele pediu, que era em Canaã, na terra dele. Então eu vou levar o corpo para lá, e assim será feito. Verso de número 7, a igreja pode ler bem alto? E José os servos de Faraó, os anciãos da sua casa, e todos os anciãos da terra todos eles saíram do Egito para Canaã. Quanto? Os servos de Faraó, os anciãos da sua casa e todos os anciãos da terra do Egito. Foi uma tropa, uma multidão, levar um senhor de idade que tinha falecido, que eles olhavam para eles e diziam, esse homem abençoava a gente, e a bênção desse homem mudou a nossa vida, e quando ele faleceu, eles não se importaram, eles saíram, e foi uma tropa ir para lá. Mas para mostrar para vocês o porquê que eu estou mostrando isso, porquê que esse texto é tão incrível, porque a Bíblia conta para nós, e eu quero que você guarde isso, faça esse parêntese, a Bíblia conta para nós que momentos antes, quando José estava com seus irmãos, houve um momento em que ele o perdoou e eles foram comer. A Bíblia conta para nós no capítulo de número 43, verso 32, e quando foram colocar a mesa para os seus irmãos e para ele, e para os que estavam junto com José, olha essa observação, e colocaram para ele a parte, e para eles, verso 31, quando conseguiu se controlar, José lavou o rosto, saiu e disse, sirvam o almoço, e colocaram para ele a parte, e para eles a parte, e a parte para os egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer pão com os hebreus, porque isso é abominação para os egípcios. Quando Jacó morreu, os servos do faraó, os anciãos de toda a terra e todos os servos da casa de faraó, todos foram no ofício fúnebre de um judeu, de um israelita, que antes eles não queriam nem sentar perto.
Às vezes as pessoas que estão contrárias a nós, porque ao invés de nós abençoarmos, nós estamos agindo da mesma maneira. Quando Jacó diz, Jorge, Deus abençoe você, Faraó, essa ousadia para abençoar, se abençoa Faraó, meu irmão, ele vai abençoar até o padeiro, qualquer um que estiver na rua. Você entende isso? Eles tinham pavor, mas agora eles estavam caminhando e levando no ofício do fruto. Eu vou mais longe ainda. A Bíblia ainda vai dizer para nós que quando eles chegaram então em Canaã, olha que coisa sobrenatural, capítulo 50, verso 10, e eles chegaram à eira de Atade, que está além do Jordão, e ali eles choraram com grande e triste pranto, e ele pranteou por seu pai durante 7 dias, verso 11, toda a igreja pode ler com toda a força, Gênesis 50, verso 11, 1, 2, 3, e de novo, o que eles disseram? É este o pranto grande dos egípcios. Por isso, sabe qual é o significado desse nome? A campina onde os egípcios prantearam. Gente, os cananeus olharam aquela multidão de gente e observaram, não, alguém morreu ali. Aí viram aquele enterro, Valéria, e começaram a olhar para os egípcios que não são dali. Eles não são dali. E eles ficaram assustados. Gente, mas olha como esses egípcios estão chorando. Quem é aquele homem que está ali dentro daquele caixão? Será que é não pode ser Faraó, porque Faraó é assim, enterrado no Egito. Não pode ser uma pessoa importante do Egito, porque é enterrado no Egito. Quem é esse estrangeiro que fez com que todos os altos do Egito chorassem de tal maneira? Quando eu e você abençoamos pessoas, nós mudamos vidas de pessoas. E quando nós mudamos as vidas das pessoas, as pessoas passam a nos amar de forma totalmente inimaginável. Ao invés de nós brigarmos, comece a abençoar. Jacó é a resposta de por que o mundo ainda não conseguiu avançar em transformação, em quebrantamento, porque ao invés de nós abençoarmos o mundo, nós estamos julgando ele, querendo que ele vá logo para o fogo do inferno. Eu quero concluir dizendo que, depois que nós olhamos para José, como que a glória de Deus na vida de José brilhou intensamente, que aonde ele estava, independente de se se cria em Deus ou não, as pessoas eram transformadas. Quando nós olhamos para Jacó, quando nós olhamos para Faraó, para o Egito sendo mexido, envolvidos pela glória de Deus, fica impossível de nós não começarmos a nos questionar, fica impossível de nós não nos exortarmos, fica impossível de nós não sermos sinceros e ficar totalmente desconfortável. Não tem como não ficar desconfortável, porque onde foi que nós perdemos o brilho? Onde foi que a igreja deixou de perder esse brilho da glória de Deus? Em qual trajeto que essa luz se apagou? Ah, Senhor, envia alguém, envia alguma situação para mudar o meu vizinho. Irmãos, é você que vai mudar, meu Deus do céu. A glória de Deus manifesta sobre a sua vida. Mateus 5, verso 16, é o que o texto diz para nós. Quando deixamos de ser resposta para nos tornar juízes desse mundo, nós somos a resposta de Deus para o mundo. Somos nós. Veja, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. O ímpio vai olhar para você e vai ver a glória de Deus através das suas obras e vai dizer, realmente eu creio nesse Deus. Porque se essa pessoa perdoou, somente Deus pode fazer isso. Se essa pessoa está em crise no casamento, houve adultério, eles se reconciliaram. Olha, eu comecei a acreditar em Deus, porque somente Deus pode fazer isso. Se a pessoa estava vivendo numa crise financeira e tudo mudou, eu reconheço, somente Deus pode fazer isso. Se a pessoa passou por um processo horrível na sua vida, de dores, de mágoas, de decepções, de frustrações, agora a pessoa está bem, você pode dizer, somente Deus pode fazer isso. É por isso que Deus gosta de milagres. Porque o milagre mostra que Deus é soberano, Ele faz o impossível. Por isso, irmãos, lá atrás José brilhava na casa de Potifar, na cela em conjunto com o carcereiro, no palácio com o homem mais poderoso da terra. E hoje,
Tem gente que mora com crente e não vê a glória de Deus. É isso que mexe com a gente. Tem gente que senta do lado de um crente no trabalho e não consegue ver a diferença do mundo e do crente. E não estou falando do linguajar de crente ou de vestimenta do crente, eu falo de testemunho. Como não se sentir desconfortável? Dói, irmãos. Isso dói. Dói porque revela que não é um mundo que está fechado para a glória de Deus. Não é um mundo. Mas somos nós que deixamos de brilhar. Faraó, com todo o seu poderio, poderia simplesmente dizer: que bênção é essa que eu quero sua, seu velho? Eu sou muito maior do que você. Quem é esse estrangeiro pequeno dizendo isso para mim? O mundo está aberto, irmãos, para receber a bênção que Deus tem para dar. Nós que temos que fazer isso. O mundo está aberto para ver o que Deus pode fazer através da sua vida. O mundo está aberto. Mas nós que talvez deixamos de brilhar a glória do Espírito Santo de Deus. Por isso, quando foi a última vez que você abençoou alguém que não crê em Jesus? Quando foi a última vez que você abençoou alguém que não acredita em Deus? Qual foi a última vez que o seu brilho abriu portas que você nunca imaginou que poderiam ser abertas na tua vida? Veja, de prisioneiro para governador. Só a glória de Deus faz isso. Não tem explicação. Quando foi a última vez que a sua luz apontou para Deus e não para você? Qual foi a última vez que alguém olhou para você e reconheceu: tem algo diferente em você que me traz um alívio? Nossa, eu amo quando a Bia entra no ambiente de trabalho, porque ela tem uma paz diferente. Eu amo quando o Cadu chega sorridente, porque ele tem algo diferente. Eu amo quando o Francisco chega na padaria, porque ele é sorridente. Sabe, às vezes eu sempre falo para a Lisane, às vezes a pessoa nos atendeu mal porque a vida é difícil. Talvez ali o atendente está de mau humor. A gente não sabe o que aconteceu na vida dele, mas uma coisa eu sei: nós podemos apresentar a glória de Deus para ele. Abra um sorriso, abra um sorriso. Se puder, dar gorjeta, que sempre é bom. Abençoe, seja graça, mostre a graça de Deus, a bondade de Deus. Às vezes nós temos muito disso. Toda vez que você sai de casa, lembre-se disso. Nós precisamos brilhar a luz da glória de Deus. Quando você estiver em casa, lembre-se disso. A sua vida tem que trazer leveza para os seus. José trouxe leveza ao carcereiro. O que eu estou trazendo para os meus pais? O que eu estou trazendo para os meus filhos? O que eu estou trazendo para minha esposa, para o meu marido? Que Deus é esse que eu sirvo, que eles se sentem pesados com a minha presença, ao invés de se sentir leves? Você não vai ser um profeta escondido nem apagado, amém? Cada um de nós fomos chamados por Deus para brilhar a luz de Deus sobre a vida de muitas pessoas. Eu não tenho dúvida que se talvez a gente deixou de brilhar, a luz da glória de Deus vai começar a brilhar sobre nossas vidas e nós vamos alcançar multidões sobre nós. Eu creio que Deus vai nos levar a alcançar multidões sobre o teu testemunho, sobre a maneira de você falar, porque José não foi para lá de qualquer maneira, ele foi para lá como um escravo, vendido pelos seus irmãos, traído pelos seus irmãos, mas lá no final da história, ele entendeu que tudo aquilo foi para manifestar quem Deus é. Eu não sei muito de traumas ou lutas e o que você está passando, mas uma coisa eu sei: Deus quer manifestar a glória dele através da sua vida, através do que você está passando. E por isso, nessa manhã, eu convido você a se colocar de pé e, em nome de Jesus, questione isso. O que eu preciso fazer para que essa luz volte a acender de novo? Será que você reconhece que isso tem que estar incomodando o seu coração? Primeira coisa que eu tenho que fazer é voltar para a presença. Eu preciso voltar para a presença. José nunca deixou a presença de lado. Você sabe que, vou ser bem rápido, mas você sabe que o faraó ficou curioso e interessado em conhecer o pai de José, porque José só brilhava a luz da glória de Deus porque o pai dele o ensinou. Então, com certeza esse homem deve brilhar muito mais da glória de Deus do que o filho, é a mentalidade. E de fato, quando o pai chega, ele diz: olha, Deus abençoe.
nós precisamos que a luz volte a brilhar, e para isso temos que voltar à presença. Nós temos que voltar a servir. Sirva Potifar, sirva o carcereiro, sirva Faraó. O que isso quer dizer? Pare de achar que você tem que servir só para crente. Pastor, olha só, no meu emprego não tem crente. Então, em nome de Jesus, brilha a glória de Deus. Eu conheço gente assim, não vou trabalhar aqui porque o dono daqui não é crente. Sai fora com esse pensamento. Meu Deus, isso é imaturidade. Brilhe a glória de Deus. Volte a servir. Abençoe pessoas. Abençoe pessoas. Pastor, meu vizinho crê em outra coisa, mas se precisar de ajuda, seja o primeiro a ajudar. Abençoe pessoas. Terceira coisa, volte a abençoar. Meus irmãos, nós temos que abençoar as pessoas. Abençoe o bêbado, abençoe todo mundo. Senhor, eu vou lançar bênção, porque eu sei que o teu poder, quando é lançado, as pessoas são tocadas. Eu abençoo você, eu abençoo fulano, abençoo o cachorro também, abençoo todo mundo. Porque Deus em nós, Cristo em nós, esperança da glória. Abençoe mais. E por fim, volte a amar o mundo como Deus amou o mundo. Volte a amar o mundo, volte a amar as pessoas. Volte a amar as pessoas. Feche os olhos comigo, Senhor, nessa maravilhosa e poderosa manhã. Nós te damos graças, porque, Senhor, que seu brilho na vida de José possa nos impulsionar durante a nossa vida, a nossa existência. Nós estamos falando de uma igreja profética, mas como ser uma igreja profética se a luz dentro de nós está apagada? Talvez no caminho da vida, as frustrações e decepções, nós deixamos que essa luz parasse de brilhar. Mas o Senhor nos trouxe essa manhã para dizer, volte a brilhar, a manifestar a glória de Deus na sua vida. Senhor, de forma bem breve, nós te agradecemos por essa manhã, e que possamos sair daqui incomodados, Senhor, não um incômodo que nos faça ficar paralisados, mas um incômodo que nos leva ao quebrantamento. O quebrantamento nos leva ali, Senhor, a confessar, e ali o Senhor nos impulsionar, e impulsionado possamos abençoar mais ainda, mais pessoas que pudermos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos dê uma maturidade de crentes maduros, que olhem para pessoas que seguem outras religiões, e que possamos olhar e lembrar de Jacó. Eu abençoo você, porque a bênção do meu Deus é soberano, o meu Deus é criador dos céus e da terra, e todas as vezes que eu impor as minhas mãos, eu libero a glória e a manifestação do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, aonde você for. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos encher da luz da glória de Deus, para que a nossa casa volte a prosperar, para que a nossa casa, os nossos tenham alento, tranquilidade, segurança, como Potifar tinha para com José, que possamos, Senhor, trazer paz à nossa casa, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que em nome de Jesus, as pessoas que são pagãs olhem para nós e reconheçam, eu vejo Deus em você, tem algo em você que é diferente, e que em nome de Jesus possamos ser como Jacó, e abençoar o máximo de pessoas que pudermos, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração nessa manhã, assim oramos e dizemos, todo mundo diz o quê? Amém, amém e amém, amém.